Então, vamos fazer uma revisão sobre equações do segundo grau. Primeiro, vamos começar com as equações incompletas. A gente sabe que para ser uma equação do segundo grau, tem que ser no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau completa. Ela tem o número que vai acompanhado do x ao quadrado, mais um número que vai acompanhado só do x e mais o termo independente. Tudo isso igual a zero. Agora, nós vamos conversar sobre as equações incompletas. O que quer dizer incompletas? Quer dizer que ela falta algum dos termos aqui. O que não pode faltar é esse primeiro termo aqui. Por quê? Porque para ela ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter esse termo elevado ao quadrado, que indica que é uma equação do segundo grau. Então, vamos dar alguns exemplos. Se eu tenho um exemplo aqui, vamos dizer uma equação incompleta quando o b for igual a zero. Então, quando não tiver o b. Quando não tiver o b, a equação vai ser no formato ax ao quadrado mais c igual a zero. Ó, ela é dessa maneira aqui. O que falta aqui? Esse termo no meio. Então, se tá faltando o termo do meio, é porque o termo do meio é zero. Então, a gente diz que ela é uma equação incompleta. Como é que eu resolvo uma equação dessa maneira? Um exemplo. Se eu tenho x ao quadrado menos 81 igual a zero. Ah, professora, aqui tá menos e aqui tá mais. Aqui a gente só representa pelo mais, mas ele pode ser menos. Aqui pode ser ax ao quadrado menos bx menos c. O sinal aqui não interessa se é mais ou se é menos. Então, aqui, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Como é que eu vou resolver essa equação? Eu tenho que achar os valores de x que resolve essa equação aqui. Então, x ao quadrado menos 81. Eu tenho que encontrar o valor do x, então eu vou isolar o x. X ao quadrado vai ser igual. Quando a gente fala em isolar, quer dizer que eu vou deixar ele sozinho. Então, x ao quadrado é igual. O 81 tá desse lado do igual, então eu vou passar ele pro outro lado. Se ele é negativo, ele vai passar positivo. O zero eu não preciso pôr, porque não vai mudar em nada. Aí eu tenho x ao quadrado igual a 81, mas eu preciso encontrar o valor só do x, então eu tenho que eliminar esse quadrado daqui. Então, x vai ser igual a 81. Esse expoente 2 que tá aqui, lembra qual é a operação inversa da potência? É a radiciação. Então, esse 2, esse elevado ao quadrado aqui, vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, x vai ficar igual a raiz de 81. Então, x vai ser igual. Qual é a raiz de 81? Qual número vezes ele mesmo dá 81? 9. 9 vezes 9 é 81. Então, x vai ser igual a 9. Só que esse x aqui, ele pode ser tanto 9 positivo, quanto ele pode ser 9 negativo. Então, vai ficar o x mais 9 ou o x menos 9. Por que pode ser positivo ou negativo? Porque quando a gente for resolver aqui, ó, se eu colocar mais 9 no lugar aqui do x, mais 9, x elevado ao quadrado. Eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Se eu fazer assim, mais 9 elevado ao quadrado menos 81 é igual a zero. 9 vezes 9, 81. 81 menos 81 é igual a zero. 81 menos 81, 0. 0 é igual a zero? Sim, então o mais 9 é a solução. Agora o menos 9. Menos 9 elevado ao quadrado menos 81 é igual a zero. 9 elevado ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. Todo número negativo que é elevado a um expoente par, ele se torna positivo. Então, mais 81. Mais 81 menos 81 é igual a zero. Tenho 81 reais e devo 81, então vou ficar sem nada. Zero é igual a zero. Então, tanto mais 9 quanto menos 9 resolve essa equação aqui. Agora, vamos para um outro exemplo. Quando o c for zero. Então, aqui. Quando o c for igual a zero.
Quando c for igual a zero, a minha equação vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ó, aqui falta o termo independente, que é o c. Um exemplo, 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Aqui, para resolver, já vai ser uma maneira diferente de como a gente resolveu quando eu não tinha o b. Porque, ó, eu tenho x nesse termo e tenho x nesse termo. Então, vamos voltar lá na fatoração de polinômios, de monômios. Se eu tenho x e x aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência, que é o termo comum. Se eu tirei um x daqui, se era x ao quadrado, eu tirei 1, então ficou 2x. Menos, se eu tirei esse x e coloquei para cá, aqui ficou só o 4. Então, vai ficar x vezes 2x menos 4. Ó, se eu fizer essa multiplicação, x vezes 2x vai ser 2x ao quadrado, x vezes menos 4 vai ser menos 4x. Então, igual a zero. Nisso daqui, ó, depois que eu faço isso, eu posso dizer que esse x é igual a zero. Então, um dos resultados aqui vai ser igual a zero. Então, x é igual a zero. Se eu já coloquei que o x é igual a zero, sobrou o quê? Sobrou o 2x menos 4. Isso aqui também é igual a zero. Agora, eu vou resolver aqui. Então, vou isolar o x, 2x é igual, esse 4 eu vou passar para o outro lado, mais 4. Isolando x, x vai ser igual a 4. Esse 2 estava multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 2. Então, nesses casos, o meu conjunto de solução aqui, o x vale 0 e o x vale 2. Se eu colocar o 0 aqui no lugar do x e resolver, tudo isso aqui vai dar 0. E se eu colocar o 2 aqui no lugar também e resolver, também vai dar 0. Depois vocês podem fazer a provinha aí. Agora aqui, quando o b for igual a zero e o c for igual a zero, aí eu vou ter uma equação do segundo grau só na forma ax ao quadrado igual a zero. Um exemplo, 4x ao quadrado é igual a zero, ó, só tem o termo, só o a. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vamos isolar o x. Então, x ao quadrado vai ser igual a zero. O 4 aqui tá multiplicando, vai passar para cá, dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 4, 0. Como é que eu vou dividir, né? Agora, x vai ser igual o expoente 2, eu vou passar para cá, vou fazer a inversa dele, vai passar como raiz. Qual é a raiz de 0? É 0, então x é igual a 0. Aqui não tem positivo e negativo, porque o x é o elemento neutro, então o x não é nem negativo e nem positivo. Agora aqui, vamos ver algumas equações e vamos perceber se elas são completas, incompletas ou se não são equação do segundo grau. Aqui na primeira eu tenho 3a ao quadrado mais a menos 2 igual a 0. Lembrando que as letras que vão aqui, pode ser x, pode ser y, pode ser a, pode ser b, pode ser qualquer letra, tá? A letra aqui não vai mudar a forma. Então, se eu tenho 3a ao quadrado mais a menos 2 igual a 0. Essa daqui, ó, eu tenho o termo que acompanha o elemento elevado ao quadrado, eu tenho só o termo que acompanha a letra e eu tenho o termo independente. Então, essa daqui é uma equação completa. Agora, aqui na segunda, x ao quadrado menos 2 igual a 0. Eu tenho o termo elevado ao quadrado, que diz que é uma equação do segundo grau, e tenho o termo independente. Falta o termo do meio, que é o b. Então, se falta um termo, ela é uma equação do segundo grau, mas ela é incompleta. Aí, aqui na segunda, na outra, 2x mais 4 igual a 0. O que tá faltando aqui, ó? Aqui eu tenho o termo do meio, que é o número elevado à letra, e mais o c. Tá faltando o primeiro termo, que é o elevado ao quadrado, que é o que indica uma equação do segundo grau. Então, esta equação aqui não é uma equação do segundo grau, porque eu não tenho o termo elevado ao quadrado. Essa daqui é uma equação do primeiro grau. Agora, 3x ao quadrado igual a 0. Eu tenho o termo
com o x elevado ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau. Só que ela é incompleta, por quê? Porque falta o termo do meio, que é o termo que vai acompanhado do x, e o termo independente, que é o termo sozinho. 3x ao quadrado mais 2x. Também é uma equação do segundo grau, porque eu tenho o termo elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o b, o coeficiente b, que acompanha o x, só não tem o c. Mas ela é uma equação, só que incompleta. Vou deixar alguns exercícios aqui para vocês resolverem.